entrar na presença do nosso Deus, feche seus olhos, põe a mão no seu coração, por favor, para a gente conversar com o Senhor. Senhor Espírito Santo, graças nós te damos, meu Pai, por mais constância de estarmos aqui, Senhor, na tua presença, te buscando, te louvando, te adorando, engrandecendo o teu nome, dizendo o quão tu és maravilhoso e importante para nós. Muito obrigado, Jesus, por tudo. Obrigado, Senhor, por ter dado a tua vida por nós, para nos salvar. Louvamos e agradecemos o teu nome, Jesus. Queremos derramar aqui o nosso coração, Senhor, e te adorar, Senhor, te exaltar. Recebe, Senhor, o nosso louvor, recebe a nossa adoração e enche, Senhor, os nossos corações de paz. Eu te peço, aceita tudo que oferecemos a ti hoje, Pai, no nome de Jesus. A casa é sua, pode entrar, esvazio de mim.
vida, Pai. A nossa vida, meu Deus, ela anseia e deseja que o Senhor venha nos encher, meu Pai. E é por isso que aqui nós nos reunimos, Senhor, com o coração quebrantado, Jesus, com o coração aberto, desejoso e sedento da Tua presença. Oh, querida igreja, fala com Ele quando você ama, fala com Ele quando você precisa, ou quando você quer ter uma experiência com Ele. Ah, Senhor Jesus, Senhor Jesus, vem agora e enche esse lugar, como, meu Deus, naquele dia em que os discípulos estavam reunidos, meu Pai, naquela casa, e de repente o Senhor apareceu no meio deles, Senhor, dizendo: paz seja convosco. Vem, Jesus, agora. Venha, Espírito Santo de Deus. Apareça aqui, Senhor, enchendo cada coração, Paizinho, cada alma sedenta de Ti, cada vida que anseia por Ti, meu Pai. Senhor, Tu sabes o quanto nós Te amamos, Tu sabes o quanto nós desejamos a Tua presença, que para nós, meu Pai, nada mais nesse mundo tem valor, nada mais, Senhor, é mais importante do que estar aqui na Tua presença. Por isso pedimos, Senhor, apareça, Senhor, apareça aqui entre nós, Pai. Exalta, engrandece o Teu santo nome, Jesus. Te adoramos, Senhor, te adoramos, Santo Deus, glorioso Rei de toda a terra. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Recebe os louvores, ó Pai, que Te oferecemos aqui, como uma oferta de sacrifício agradável a Ti, Senhor. É o sacrifício dos nossos lábios, a nossa adoração. Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Jesus. Aleluia. Te mostrarei as estrelas do céu, sai de tua tela, ó Filho meu. Te mostrarei a areia do mar, será que pode
possa dar início a essa nova história em nossas vidas. Eu peço ao Senhor de todo o meu coração, no nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Que a igreja diga amém. Digam glórias a Deus. Aplauda o Senhor Jesus. Vem bonito dentro da igreja. Bonito do Senhor Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus. Cumprimenta seu irmão, sua irmã. A paz do Senhor. Que Deus te abençoe. Que bom. Vamos louvar o nosso Deus, querida igreja. Vamos lá. Isso. Amor,
maravilhoso, não é, igreja? Quem está feliz de estar na presença desse Deus. Domingo de Páscoa, amém, igreja? Domingo de ressurreição, de vida, domingo de paz, domingo de alegria. Que hoje algo muito maravilhoso possa acontecer aqui nesse culto, na vida de cada um de nós, tanto os que estão presentes quanto aqueles que assistem de longe pela internet, amém? Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo de número 22, tá? Lucas 22. Enquanto você vai achando aí, vamos tocar aquela música que eu falei ontem. Bruno, é aquele que nós falamos ontem, né? Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar a cruz por meus pecados. Mas Jesus
Senhor vem comigo, você que tem certeza disso, você que não teme o amanhã, nem a morte, porque a Bíblia diz que a morte não tem mais poder sobre nós. Morte, aonde está o teu aguilhão? Aliás, essa era uma canção também que eu cantava nos meus primeiros passos. Eu não sei mais cantar, mas era mais ou menos assim: morte, aonde está a morte? Cadê tua vitória? Jesus ressuscitou. Ah, eu não sei, você me ajuda. Lembra? Oh, morte. Jesus ressuscitou, 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 ressuscitou. Oh, aleluia! Ressuscitou, saiu meio atravessado, mas saiu. Ah, mas tem muito tempo que eu não ouço essa canção. Meu Deus do céu, tem muito tempo. Cadê tua vitória, morte? Jesus ressuscitou. Amém? Olha, igreja, hoje é dia de felicidade. Hoje é o dia que a gente lembra o seguinte: tem esperança. Amém? Tem esperança. Você sabe que a vida toda o homem tentou achar explicação e solução. Explicação para a morte e solução para a morte. Sempre a gente tentando achar uma explicação por que a pessoa morre, para onde vai, essas coisas todas, ninguém sabe, tem muitas teorias, mas... E qual é a solução para a morte? E a solução é Jesus. Não tem outro jeito, mesmo. A única pessoa que a gente sabe que morreu, enfrentou a morte e voltou a viver por si mesmo foi Jesus. Esse sim. Os outros que a gente conhece da Bíblia foram ressuscitados, então não venceram a morte. Jesus venceu a morte por eles, mas Jesus está vivo. Então por que é esperança? Porque isso significa que a gente também, em Jesus, a gente pode vencer essa morte, que ela não vai ser o fim. Aliás, foi isso que ele disse quando Lázaro morreu, que ele estava tentando conversar com Marta. Ele diz: Marta, quem acreditar em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, a gente sabe, todos nós sabemos, que não sabemos quando, mas sabemos que um dia chega a nossa hora, de um jeito ou de outro, uns mais cedo, outros mais tarde, mas chega a nossa hora. E esse dia de hoje, que a gente comemora a Páscoa, é exatamente o que nos dá a esperança de que a gente vai apenas atravessar mais uma fase da nossa vida. Amém? Amém. Vamos sair daqui, ou como dizem os espíritas, desencarnar, né, igreja? Que seria sair dessa carne, né? Sair dessa carne e vamos. Só que a gente sabe para onde a gente vai. A gente vai morar com o Pai. Amém, igreja? A morte não vai ter poder sobre a gente. O maior medo que a gente tem é de: não vou mais viver. Não. Não é que você não vá mais viver. Você só não vai mais ter esse corpo. Mas a gente vai continuar vivos.
E o grande dilema é esse. Uns continuam vivos para ter paz, para ser feliz, para descansar de todo esse sofrimento, e outros vão continuar vivos, mas ainda com sofrimentos ainda maiores. Então, a grande questão é: como eu quero continuar a minha vida depois que deixar esse corpo? É só isso. Porque quando a gente vai envelhecendo, parece que a gente vai cansando, mas a gente não vai cansando, igreja. É só o corpo que cansa. É só o seu corpo que não aguenta mais. Mas o teu espírito, ele continua o mesmo, com a mesma força, com a mesma... Eu gosto muito de lembrar da palavra de Caleb, quando ele estava com 85 anos, que ele vai reivindicar a Josué a promessa que Deus fez a ele quando ele tinha 40 anos. E ele diz: olha, a mesma força que eu tinha aos 40, eu tenho hoje, com 85. Estou pronto para sair para a guerra como para voltar. É óbvio, né, igreja, que uma pessoa com 85 não tem o mesmo vigor que um de 40. Um de 40 não tem o mesmo de 20. Mas ele falava da sua força espiritual. Porque quando Deus fez a promessa para Caleb, não fez por causa da sua força física, por causa do seu corpo. Não sei se vocês vão lembrar qual foi a frase que Deus usou para dizer: Caleb vai entrar na terra prometida. Alguém lembra? Vamos ver se você lembra. Quando ele disse assim: ó, nenhum desses vai entrar na terra prometida, só o meu servo Caleb. Por quê? Eu ouvi alguém falar. Porque nele habita um outro espírito. Como assim, pastor? O espírito de Caleb era diferente, era forte, era determinado. Então o que fez Caleb entrar na terra prometida foi o seu espírito. Por isso que ele diz: olha, a força que eu tinha naquele dia, eu tenho hoje, porque o meu espírito não envelheceu. Amém? O seu corpo envelheceu, seus cabelos ficaram brancos, a pele ficou meio enrugada, só meio, não está muito não. Nem dá para perceber. Mas seu espírito continua jovem, determinado, firme. Quantas vezes você está com uma força tremenda, uma vontade, o teu corpo é que não aguenta, né, gente? É ou não é? Quando a gente entra na idade crocante, então é uma droga, né? Você sabe o que é a idade crocante, né? Você se mexe, faz crack. Você levanta o braço, faz croque. Você levanta, faz crack, croque, crique. Tudo teu estala, igreja. Estala o dedo, o pescoço. Se brincar, até a orelha. Entrou na idade crocante, meu filho. Olha só Jesus. Mas aqui, graças a Deus, que não tem ninguém nessa idade. Deus é muito bom com a gente, né, igreja? Ainda falta muito para essa igreja crocar. Oh, Espírito Santo, tem misericórdia desse pastor, meu Pai do céu. Mas o que importa, igreja, é que o nosso espírito vai viver. E eu tenho certeza vai viver com o Pai. Agora preste atenção nisso que o Senhor falou um pouquinho antes dessa mensagem que eu vou ler para vocês. A gente está no versículo 31, tá? 22, 31. Lucas 22, 31. Vocês já tinham achado Lucas 22, não já? Então, diz assim: olha só, Simão, é Jesus conversando com Pedro. Satanás pediu você para peneirá-lo como trigo, mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter,
fortaleça teus irmãos. Mas ele respondeu: eu estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Jesus então diz para ele assim: eu digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você negará que me conhece. Amém? Então, olha só, a gente está aqui na ceia da Páscoa, que Jesus falou que estava ansioso para comer essa ceia com os discípulos. Você sabe que desde a saída de Israel do Egito, que os israelitas, eles comemoravam a Páscoa porque foi uma ordem de Deus, que eles todos os anos comemorassem a Páscoa, que era a lembrança de quando Deus os livrou do Egito, da escravidão do Egito. A primeira Páscoa foi celebrada na noite ou na madrugada que antecedeu a libertação dos escravos do Egito, quando o anjo da morte passou pelo Egito e cada filho mais velho de cada família, tanto homens quanto animais, morreram aquela noite. E esse nome Páscoa ou Pechá significa passagem ou passar por cima. Daí vem esse nome. Por que passar por cima? Porque Deus tinha mandado eles se juntarem em suas casas naquela noite, pegarem um cordeiro sem nenhum defeito, assar aquele cordeiro, comer com pães sem fermento e com ervas amargas, e pegar o sangue daquele cordeiro e marcar as entradas de suas casas, porque naquela noite o anjo destruidor iria passar e ele só não entraria na casa que tivesse marcada. A casa que tivesse marcada, ele passava por cima. Por isso a palavra Páscoa, passar por cima, que aí a gente pode entender também como livramento. Não é isso, igreja? Ora, se ele entrasse, alguém ia morrer naquela casa, ele passar por cima, não é um livramento? É ou não é? Então Páscoa também a gente pode entender que é o quê? Livramento. Livramento de Deus, Deus nos livrando da morte. E não é isso que significa a morte de Jesus? Livramento? Não foi isso que ele disse? Que Deus ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho para que quem acreditasse nele não perecesse. E aí Jesus morre, derrama o seu sangue, uma representação daquele cordeiro lá de 3.000 e poucos anos atrás que morreu. Aquele cordeiro morreu, aquele cordeiro teve que derramar o sangue para que os hebreus pudessem marcar as portas, e só as portas marcadas com o sangue daquele não teria morte. Hoje, só aqueles que são marcados pelo sangue de Jesus, que aceitam o sacrifício de Jesus, também não sofrerão o dano da segunda morte. Amém? Então, mais ou menos, ou de uma maneira grosseira, digamos assim, simplificada de falar, isso era a Páscoa, ou é ainda a Páscoa dos judeus até hoje, né? Mas a partir daquela noite em que Jesus ali, ele realiza aquela ceia com os discípulos, que a gente costuma sempre reproduzi-la em cada Santa Ceia que nós fazemos, ele, naquele instante ali, é a última vez antes da morte dele que ele está comendo com os discípulos, é o último encontro dele com os discípulos, ele está celebrando a Páscoa, porque naquela noite ele vai ser entregue,
Então naquela noite o destruidor vai passar, e por destruidor aí a gente entende Satanás, amém, igreja? Naquela noite Satanás passa, e naquela noite o cordeiro precisa ser preso, porque ele precisa morrer, para que o sangue dele possa nos livrar. Quem está conseguindo compreender o pastor Antônio? Muito bem. Aí naquela noite acontece algo que eu gostaria de chamar a nossa atenção aqui. Jesus naquela noite, ele chama Pedro à parte, e eu acho isso muito legal, por de Deus. Sabe, eu discordo completamente de pessoas que expõem as outras, que falam a respeito das outras pessoas. Eu entendo que Deus não é assim. Certos tipos de igreja que diz que tem revelações que expõem a vida pessoal da pessoa, ou os erros da pessoa. Veja que Jesus chama Pedro à parte, numa conversa particular, e diz assim: Pedro, Satanás reclamou a tua alma, Pedro. Eu orei ao Pai por você. Pedro, quando você se converter, ajuda teus irmãos. Veja, partindo do princípio que já haviam 3 anos que Jesus estava andando com aqueles discípulos, Jesus faz uma revelação aqui muito séria, que naqueles 3 anos parece que ninguém, ou talvez quase ninguém, dos discípulos tinham ainda se convertido. A prova vai ser, dentro de instantes, que todo mundo vai fazer o quê? Dar no pé. E que os mesmos que Jesus curou e ajudou, também daqui a pouco vão estar pedindo para ele ser o quê? Morto. Igreja, isso é muito importante a gente pensar nesse dia de hoje. Isso nos leva a refletir que, infelizmente, às vezes a gente está na igreja, a gente está frequentando a igreja, a gente está supostamente andando com Jesus, mas a gente ainda não se converteu de verdade. E ninguém quer ouvir isso. Pedro não quis ouvir isso. Pedro quis convencer a Jesus que ele estava errado. Quando Jesus fala assim: Pedro, Satanás está tentando te destruir. Quando você se converter, qual é a resposta de Pedro? Senhor, o senhor está enganado. Por tua causa eu vou até a morte, eu vou preso, eu morro por tua causa. Porque é isso, igreja, que normalmente a gente fala quando a gente não está diante do perigo e do problema. Todo mundo é convertido até a página 2. Mas se a página 2 for de perigo, e aí por perigo a gente pode colocar qualquer coisa. Se a página 2 for de dificuldades financeiras, familiares, não importa. É nesse momento que é provado quem realmente é convertido. Porque nesse instante se revela os Pedros que existem em nós, que são aqueles que na hora da dificuldade viram as costas para Jesus, negam que conhecem Jesus, vão viver suas vidas. E é muito interessante a gente pegar esse exemplo, que depois que Jesus morre, parece que existe uma tendência dos discípulos a voltarem às vidas antigas. Porque tem uma outra passagem em que Pedro vai pescar.
Ora, não era essa a profissão dele? E quando ele vai pescar, que ele volta, a Bíblia diz que ele encontra Jesus na praia. E ele está sem roupa e ele mergulha com vergonha. Porque essa é a verdade, igreja. Isso é tudo que eu estou falando para vocês, é uma maneira de figurada para a gente entender a nossa vida. Normalmente, quando a gente deixa de acompanhar Jesus para voltar à vida que nós tínhamos, no caso de Pedro voltar a quê? A pescar, é uma metáfora, uma maneira figurada de falar de voltar para fazer o que ele fazia. Quando você volta a fazer o que você fazia, espiritualmente falando, você fica como? Nu, igreja. Sujeito a passar vergonha. Eu pergunto, não é isso que acontece? Quantas pessoas que a gente conhece, que já estiveram na presença de Deus e hoje estão aí fazendo vergonha? Não é assim? Você conhece pessoas que já foram fervorosos na presença de Deus, hoje você encontra aí um bar enchendo a cara, bêbado, a vida toda destruída, e aí você se lembra de como era aquela pessoa antes. Está nu. Sem falar das piadinhas que começam a surgir. A gente tem um caso nesses últimos tempos aí, eu não vou citar nome, mas de um jovem rapaz bastante conhecido, que cantava com uma voz muito bonita, que ficou conhecido, e que hoje, na semana passada, igreja, saiu uma reportagem que ele foi mudar o nome porque agora não quer mais ser homem, quer ser mulher. E a gente vê tanta gente comentando sobre isso na igreja. Por quê? Porque se uma pessoa aí de fora faz isso, ou a vida dela tal, mas quando uma pessoa que já foi um Pedro faz, isso gera uma comoção naqueles que conheceram Pedro, mas que estão vendo agora Pedro nu. Quem está entendendo o que o pastor quer dizer? Não estou querendo isso, julgar se está certo, se está errado, isso, aquilo, porque o próprio Deus nos permite que a gente decida o que a gente quer fazer na nossa vida, mas as consequências a gente... Então, o que ele quer fazer da vida dele é problema, mas eu estou querendo dizer para você o que é voltar a pescar e ficar nu, porque você fica sujeito a passar vergonha. Porque não tem como, igreja, não dá para apagar aquilo que você foi, que viram você, louvando, engrandecendo, exaltando o nome do Senhor, e agora ver você desse jeito, entristece. Não é julgamento. Eu quero dizer aqui, porque como isso está na internet, pode ser que chegue até essa própria pessoa, que eu não sei quem é, eu não conheço pessoalmente, igreja, mas quero dizer que isso gera uma tristeza, que eu imagino também que talvez seja a tristeza que o Senhor sinta. Por quê? Porque somos Pedro voltando a pescar. Quando o Senhor nos chamou, Ele disse: a partir de agora, tu não pesca mais peixe, agora tu pesca almas. Amém? Mas Jesus alertou? Alertou. Pedro, Satanás está querendo tua alma. Com isso eu entendo, igreja, que Deus sempre nos alerta. Ele não deixa que as coisas aconteçam sem que antes Ele nos avise. Porque Ele nos ama. Porque Ele sabe no mundo espiritual o que está acontecendo.
Então eu acredito que o que Deus está nos falando hoje é: Pedros, se convertam. Não basta andar comigo, não basta ter visto a filha de Jairo ressuscitar, não basta ter visto o filho da viúva de Naim ressuscitar, o cego de Jericó enxergar. Pedro, não basta você ter subido ao monte e ter visto Elias e Moisés. Ou seja, não basta a gente ter experiências aqui nessa terra, ver milagres ou até mesmo receber milagres. O que precisa com isso tudo é que gere uma conversão. O que é conversão, pastor? Conversão é mudança de trajeto, mudança de rumo. A minha conversão significa: se eu estava indo nessa direção, ao conhecer Jesus, eu mudo para essa. Porque eu posso dizer que conheço Jesus, mas eu continuo andando na mesma direção. Houve conversão? Não. Conversão é isso, igreja. É quando em nós há uma mudança de comportamento. E um dos maiores sinais de que uma pessoa é convertida é quando ela se preocupa com outras vidas. É quando ela quer fortalecer outros para que não caiam, para que não se percam. É quando ela tem desejo de salvar almas. Veja o que Jesus disse: quando você se converter, fortalece teus irmãos, ajuda teus irmãos. Então, toda e qualquer pessoa que diz que é convertida, que tem o amor de Deus, que não tem amor pelas almas, que não leva a sua vida espiritual a sério, que vai levando a sua caminhada de qualquer jeito, que todas as outras coisas para ela é mais importante, ela só coloca as coisas de Deus em primeiro lugar quando lhe sobra tempo. Eu estou trabalhando. Quantas não foram as vezes que eu conversei ou tentei conversar com pessoas que vinham firme na igreja, ou até que assistiam firmemente às orações no rádio, na internet, e a pessoa sumiu, de repente apareceu e disse: puxa, meu irmão, o que houve? Puxa, você está sumido e tal. E a pessoa sempre me responde de uma maneira áspera, do tipo: pastor, eu continuo orando, pastor. Pastor, eu trabalho. Quando uma pessoa ela responde desse jeito, igreja, é só um assinado embaixo de que ela está voltando para o barco para pescar. Quem está compreendendo? E mais cedo ou mais tarde, Jesus vai pegar ela como? Sem roupa. E por sem roupa, igreja, isso é maneira figurada, tá? Não é sem roupa de sem roupa, ou seja, de uma maneira que ela vai sentir vergonha. É uma questão de tempo. Mas ele alerta. Então, quando uma pessoa ela começa a esfriar, ela já não tem mais o mesmo ânimo, mais a mesma vontade, é porque infelizmente ela está voltando para o barco. Ela está voltando para o barco. E voltar para o barco, você fica sem roupa. Você começa a ficar numa situação de vergonha. E a gente precisa parar para pensar nisso, igreja. Por quê, pastor? Porque Jesus deixa bem claro que isso é uma luta, não é da pessoa, é contra o diabo. Aqui fica bem claro que a única pessoa que quer fazer você sair dessa presença é quem? É Satanás. E se eu volto, significa então que eu voltei para as mãos de quem? O diabo. Então isso é um caso a pensar? Muito. Porque se a gente está falando de ressurreição, de recomeço, então a gente não pode recomeçar voltando para onde a gente estava.
Se é recomeço, é deixando tudo e começando aqui do zero. Do zero. Isso é a ressurreição. Isso é a Páscoa. Quem eu fui até ontem não importa mais. Quem eu quero ser daqui para frente é que importa para Jesus. Porque foi isso que Jesus propõe para Pedro. Jesus aqui não está acusando, ele não fica jogando na cara de Pedro os erros, mas ele está propondo para Pedro aqui o quê? Um recomeço, igreja. Ou não é? Quando você se converter, quando você mudar de vida, quando você recomeçar, quando você, a partir daqui, tomar uma decisão, então ajuda Deus, irmãos. E só para encerrar, naquele dia que Pedro está peladão, mergulha na água, que alguém leva a roupa dele e ele volta. A Bíblia diz que lá na praia Jesus já está fritando os peixinhos, assando os peixinhos. Isso também tem um significado. Às vezes a gente se mata correndo atrás das coisas quando Jesus já tem tudo prontinho para a gente. Você sai aí para pescar e não pesca nada, mas Jesus já tem os peixinhos, aquilo que você precisa, a provisão, a necessidade, tudo para a nossa vida. Se você permanecer firme, não vai te faltar nada. Amém, igreja? E ali, quando eles comem, Jesus de novo chama Pedrinho de lá e diz: vamos dar uma voltinha. Tudo já aconteceu, igreja. Ele já morreu, ele já ressuscitou, tudo já tinha passado, agora está tudo em paz. E aí ele chama Pedro e diz assim: vai andando, conversando. Não sei que tipo de conversa eles tiveram, talvez lembrando tudo que eles passaram naqueles 3 anos, né, igreja? E aí Jesus de repente muda a conversa do nada e diz: Pedro, tu me ama? E aí Pedro diz: Senhor, eu te amo, Senhor, eu te amo mesmo. E era verdade, ele não estava mentindo. E aí Jesus então parece que esqueceu aquela pergunta, continuam conversando, falando, talvez dizendo: poxa Pedro, lembra daquele dia que a gente estava no monte e Moisés apareceu? Ah, Senhor, puxa, eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. Ah, Pedro, tu me ama? Sim, do nada. Pedro leva um susto e diz assim: Senhor, eu te amo. Então, apacenta as minhas ovelhas. Cuida das minhas ovelhas. Mas Pedro, lembra quando a gente foi lá na casa de Jairo? Caramba, Pedro, foi tão legal, não foi, Pedro? Ali ver aquela menininha voltando à vida. Lembra da alegria de Jairo? Pedro, puxa, Senhor, foi tão lindo, que coisa linda, maravilhosa. Pedro, tu me ama? E ali Pedro então se entristece, pensando: puxa, Senhor, o Senhor está duvidando de mim. Eu te amo, Senhor. E ali Jesus percebe que finalmente Pedro se converteu. E ele pede mais uma vez para ele fazer aquilo que ele pediu lá atrás, que era o quê? Cuida das minhas ovelhas. Porque quem se converte se preocupa com quem está sofrendo. Quem se converte se preocupa com quem chora. Quem se converte não é mais egoísta, não pensa só em si. Aquilo que você faz para Jesus não fica sem recompensa, Deus. Cada passo que você dá, cada culto que você vem, cada oferta que você oferece, cada dízimo que você devolve, cada oração que você faz em prol da igreja, cada pessoa que você convida para vir à igreja, cada link que você compartilha da oração, o Senhor está vendo. É sinal de conversão. É sinal de que você entendeu o que é a Páscoa. Amém? Que você entendeu que hoje você tem uma nova vida. E se você ama Jesus, você cuida de quem está sofrendo. Às vezes a pessoa está do teu lado, igreja, sentadinha no teu banco aí do lado, e ela está passando tanta coisa. E às vezes ela está do teu lado e você não imagina, e você acha que só porque ela está na igreja está tudo bem. Mas ela queria tanto receber um abraço teu,
e dizer, eu ouvi você dizer, olha, Jesus te ama, Jesus é contigo. E às vezes a gente senta, nem sabe com quem a gente está do lado, a gente só está pensando em nós, nos nossos problemas, em pastor, ora por mim, e a gente não consegue entender que tem um irmão precisando ser consolado, alguém que passou, está doente, recebeu um diagnóstico terrível, meu Deus, e só Deus sabe como está. Alguém que de repente perdeu tudo. Tivemos enchentes nesses dias aí, muita gente perdeu tudo, igreja. Alguém que perdeu uma pessoa da família nesses últimos tempos e você olha para ela, parece que está bem, mas por dentro ela está oca, arrancaram um pedaço dela e está do nosso lado. E a gente só pensa na gente. Que legal, né? A gente pensar que quando na visão de Jesus, quem é convertido não pensa em si, pensa no outro. Partindo desse princípio, Pedro, será que nós já somos convertidos? Não me responda, apenas pense nisso. Amém, igreja? Porque tudo que o Senhor espera de nós é hoje que a gente se converta. E se a gente se converter, hoje a gente começa uma nova história. Deus nos abençoe, querida igreja. Vamos ficar de pé. Quero fazer uma oração por você hoje. Afinal de contas, hoje a gente fecha os nossos 3 dias, né, igreja? E eu não poderia fechar esses 3 dias sem falar isso. Porque na minha cabeça não existe maior vitória do que a gente vencer a morte. Você concorda com o pastor? A gente vencer a morte. Eu não sei cantar, não sei também se Bruno sabe cantar, mas se eu não souber, a gente vai cantar outra. Que tem uma canção que diz assim: Ele venceu a morte por amor a todos nós. Eu não sei mais a letra, mas em casa você procura. Sabe, Bruno? Sabe não? Você tocar, eu tô. Não deixa. Mas tem aquela que a Jéssica Fernanda está tocando, que é aquela. E por suas chagas somos salvos. Não era essa, não? É uma mistura que o pastor faz, né, igreja? Mas Ele é o nosso Deus. Feche seus olhos. Pega aí o teu terceiro pedido na mãozinha, pega. Santo do Santo, Príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, de eternidade, amor, Jesus, Deus Emanuel, Deus Emanuel, Jesus, luz do mundo, árvore da vida, árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração, recebe adoração, Jesus, és digno de louvor. Erga as suas mãos, igreja, Ele está aqui. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor, que fala com a gente com carinho. Ele não nos acusa, Ele não nos aponta um dedo, Ele fala com carinho. Pedro, meu filho, Satanás queria te destruir, mas eu orei por você. Pedro, quando você se converter, ajuda teus irmãos, Pedro. Assim como eu estou te ajudando.
falei hoje aqui tocou no seu coração, então conversa com Jesus. Diz assim: Jesus, assim como o Senhor orou por Pedro, ora também por mim, Senhor. Diz: Senhor, não deixa eu fraquejar, não deixa eu voltar atrás, não deixa ninguém ver a minha vergonha, Pai. Por favor, Jesus. Ah, Jesus, 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 a gente também te ama, Pai. Sabe, Senhor, a gente erra, a gente tem falhas, mas por favor, não duvida do amor que a gente sente pelo Senhor. Não desacredita desse amor, porque esse amor é verdadeiro, Pai. Jesus, a gente pode ser como Pedro, cheio de falhas, mas a gente também é como Pedro. A gente te ama, Jesus. E o Senhor pode olhar agora e ver se é verdade isso em cada coração aqui presente. Jesus, o Senhor pode ver se essa tua filha, se esse teu filho realmente te ama, porque o Senhor conhece todas as coisas. O Senhor sabe de tudo, meu Pai. Então o Senhor sabe se é verdade. E eu te amo, Jesus. Eu te amo, Paizinho. E eu sou muito grato, porque o Senhor deu a vida por mim. Eu não merecia, Jesus. Eu não merecia, como até hoje ainda não mereço. Acho que hoje eu mereço menos que antes, Pai. Mas eu te amo, Jesus. Te amamos. Conversa, igreja. Conversa com Ele agora. Tua conversa particular. Aquela conversa que Jesus teve sozinho com Pedro. Eles dois. Tem essa conversa com Ele agora. Você e Ele. Só você e Ele agora. Diz para Ele: Jesus, olha, eu também me sinto Pedro, Jesus. Às vezes, Senhor, eu volto para pescar. Eu não queria voltar, mas parece que eu acabo sempre voltando. Mas, Senhor, eu te amo, Senhor, e eu quero me converter. Eu quero mudar a minha trajetória hoje, a minha vida. Eu quero que nessa Páscoa hoje seja um recomeço, que seja como naquela praia, eu e o Senhor. Aquele dia foi Pedro e o Senhor, mas hoje é eu e o Senhor, começando uma nova caminhada, Jesus. Fala, igreja, fala com Ele, conversa com o teu Salvador. Ele está vivo, igreja. Aleluia, aleluia, Jesus. Oh, Espírito Santo, meu Pai, aleluia, Jesus. Eu me tirou do jardim.
Cubra-nos com as tuas vestes, Pai, com o teu manto santo e sagrado. Tira de nós a vergonha, Pai. Conta conosco no teu reino, Jesus. Oh, Paizinho, ressuscita a vida do teu povo hoje, Paizinho. Oh, Paizinho, faz que hoje tudo comece a ser diferente, sabe, Pai? Tudo comece a ser diferente, seja realmente uma nova vida, meu Pai. Oh, Espírito Santo, faz isso agora aqui entre nós. Quando esse culto terminar, Senhor, quando esse povo for para casa, eles não vão achar mais nada do que eles deixaram do jeito que era. Tudo será novo, tudo será diferente. A família vai estar transformada, Paizinho. Paizinho, a doença foi embora do corpo hoje, porque o Senhor trouxe a saúde, Paizinho. Paizinho, as portas estão abertas, Pai. Ah, Senhor, recebe nossa adoração, Senhor. Recebe o nosso louvor, Paizinho. Aleluia, igreja. Levante as mãos e a voz e adore o teu Deus. Adore o teu Deus. Adore o teu Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Pai. Ele é o mais perto. Exaltado seja o teu nome, Jesus. Toma a vida desse povo nas tuas mãos, Pai. Te louvamos, te exaltamos e te agradecemos. No nome santo, bendito e glorioso de Jesus. E que toda a igreja diga amém. Posso ouvir um glória a Deus? Você pode aplaudir o Senhor, querida igreja. Quero me despedir de você que está assistindo em casa. Deus abençoe a Páscoa de vocês. Tenho certeza que se você participou conosco deste culto, sua Páscoa já está abençoada. E hoje Deus começa uma nova história para todos vocês. Não deixe terminar esse culto sem que você honre o Senhor, seu Deus. Você que é realmente convertido, convertida, e que entende que conversão implica em apacentar as ovelhas, que você possa apresentar ao Senhor o seu dízimo, sua oferta, fazendo a sua oferta agora, não é amanhã nem depois, agora. Pastor, como eu faço a minha oferta agora? Eu vou falar para você o Pix da igreja, não é do pastor, para que você possa fazer a sua oferta e glorificar o nome do Senhor, e essa tua oferta vai ajudar a apacentar muitas ovelhas. O Pix é 21999006028. 21999006028. Tem até os efeitos especiais, tá vendo? Você ouvindo aí, é você clicando aí no Pix, tá bom? Olha, amanhã vamos estar juntos na oração, já às 5:30 da manhã, tá?